Olá, foi anunciado recentemente a taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de 2021. Primeiro, o que é esse PIB? PIB quer dizer Produto Interno Bruto e é a soma da produção de todas as riquezas de um país. É claro que não é tão simples, porque você soma a produção de cultura, ciência, com produção de soja, ferro e carro. Mas tem uma metodologia que é utilizada a mesma no mundo inteiro. Só que é importante destacar que, quando você fala em crescimento, é em relação do trimestre, portanto, o primeiro trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre de 2020. E a verdade é que o crescimento do PIB de 2019 para cá tem apresentado de forma muito baixa. Ele cresceu no primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, portanto, apenas 0,8%. Se ele apresentou agora um crescimento de 1,2%, ou seja, ele cresceu 1,2% sobre o 0,8%, que não é nada. Por exemplo, se você tem R$1 no bolso, está na rua e acha mais uma moedinha de R$1, você passa a ter R$2, mas em termos de crescimento, você teve 100% de crescimento. Portanto, 1,2% sobre nada é nada. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. Segundo ponto, quais foram os setores que cresceram do PIB? Dois setores se destacam. Primeiro, o agronegócio, a produção de soja, a produção também de commodities como ferro, cresceram quase 6%. Ou seja, produzimos aqui para vender lá fora. Não foi utilizado nada aqui dentro. E a produção de soja, ferro, eles não geram emprego. É uma produção totalmente industrializada que você faz para alimentar o mercado externo. E um outro setor que cresceu 1,4% foi o setor de estoques. O que significa isso? Que o estoque das empresas, eles aumentaram. As empresas não estão vendendo, como compraram alguma coisa, ficou parado lá dentro da empresa. Em suma, esse PIB, além de ser baixo, ele mostra que o Brasil está numa grande crise. Nós não estamos produzindo nada para a vida do povo. Crescimento de economia é quando gera mais emprego, quando gera mais renda, quando a micro e pequena empresa está funcionando e vendendo, quando o comércio vende mais e, portanto, contrata mais pessoas para atender. Isso é crescimento. Historicamente, nós temos uma análise na ciência econômica que trata assim. Quando a economia ela é relativamente atrasada, dos três setores, o primário, o secundário e o terciário, o primário, que é a agricultura, é o que mais cresce. Isso é quando a economia é atrasada. Quando a economia começa a desenvolver, o setor que mais cresce é a indústria. Por quê? Porque aí a indústria ela começa a incentivar o comércio e a agricultura. Ela compra da agricultura e vende no comércio. E quando a economia ela é muito avançada mesmo, é o setor terciário que é o mais forte. Por que o setor terciário é o mais forte? Porque a venda de bens e serviços, de turismo, rende mais. Quando você tem, hoje no Brasil, o setor primário como principal fonte de crescimento da economia, está dizendo que o nosso país está regredindo. Nós estamos voltando aos anos 60, 70, de ser um país primário exportador. Um país que não agrega valor àquilo que produz, que não gera emprego, que não gera desenvolvimento econômico. Então, o país mostra com o PIB apenas que ele cresceu, mas não se desenvolveu. Crescimento é quando você tem o número 1 e vai para 2. Cresceu. Desenvolvimento é quando você tem 1, vai para 2, mas todo mundo ganha. Concretamente, esse PIB que nós estamos vendo agora é um PIB que mostra, uma concentração gigantesca de renda, onde o agronegócio ganha cada vez mais. Mas é um setor que não gera emprego, não gera desenvolvimento e concentra a renda na mão de poucos. Ou então, um crescimento de estoque, que é muito ruim, porque aqueles que apostaram que iam vender não venderam, estão com seus produtos parados e, quem sabe, com a duplicata por vencer no banco. Olhem só, quando, portanto, Bolsonaro vai à televisão e diz que houve um crescimento no PIB, que a economia está bem e que, consequentemente, a Bolsa de Valores ela vai crescer, que o dólar vai cair, é importante perceber, ponto 1, depois que eu expliquei. Não tem nenhum tipo de desenvolvimento, não se gerou mais emprego, não se produziu mais nada,
e a economia continua com quase 15 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas que vivem com até R$ 89 por mês. Esse é o Brasil com PIB de 1,2. Isso é importante ressaltar. Segundo ponto, mas a Bolsa atingiu 130 mil pontos. Gente, não existe nada mais especulativo no capitalismo do que a Bolsa de Valores. O crescimento do PIB de 1,2 deixou a Bolsa feliz e ela cresceu. A Bolsa crescer gera mais emprego? Alguém produziu um carro a mais porque a Bolsa cresceu? Alguém produziu um saco de feijão, um saco de mandioca, produziu mais alface porque a Bolsa cresceu? Não. A Bolsa vive de boatos e especulação. Você veja um caso, por exemplo, e Deus me livre que seja um exemplo apenas de mau gosto, se for anunciado que o presidente da República está com uma doença fatal. Não muda nada na economia, mas a Bolsa de Valores cai de forma radical. Ou seja, a Bolsa de Valores ela é algo especulativo, que serve interesse só das grandes elites e trabalha com venda e compra de índices. Por isso é que eu volto a dizer, o crescimento do PIB, primeiro, não é nada, não mostra nenhuma mudança na economia brasileira, não gera emprego, a miséria continua atingindo toda a nossa população, mas o setor financeiro que vive de compra e venda de índices e os setores especulativos da economia ganham cada vez mais. Infelizmente, é aquela frase que eu sempre digo, o que é bom para Paulo Guedes e Jair Bolsonaro é muito ruim para o Brasil.